Obrigado por se juntar a nós hoje, e bênçãos em nome de Jesus. Oro para que seu dia seja repleto de sua paz e graça. Agradecemos sua presença aqui e o encorajamos a se inscrever em nosso canal, para que você possa se manter atualizado com os insights mais recentes. Venha conosco enquanto mergulhamos neste assunto fascinante e certifique-se de assistir até o final. As aparições em Fátima, testemunhadas por 3 pastorinhos em 1917, continuam a intrigar e inspirar os fiéis ao redor do mundo. Essas aparições estão no centro da profecia católica há mais de um século, com as mensagens entregues pela Virgem Maria ressoando profundamente através das gerações. A mais famosa dessas mensagens foram os 3 segredos de Fátima, que têm sido objeto de muito debate e especulação ao longo dos anos. A declaração recente do Papa Francisco sobre o terceiro segredo de Fátima despertou interesse renovado e trouxe nova compreensão a este mistério há muito guardado. Durante anos, a Igreja se conteve em revelar o conteúdo completo do terceiro segredo, e esse silêncio gerou curiosidade e ansiedade. O Papa Francisco, no entanto, escolheu trazer clareza à situação. Ao lançar luz sobre as razões por trás da decisão inicial da Igreja de ocultar a terceira visão, o Papa abriu a porta para uma compreensão mais profunda desta mensagem profética. Esta nova percepção dá aos crentes uma nova perspectiva sobre a relevância e o significado da mensagem de Fátima para o nosso mundo hoje. Para compreender o impacto total do terceiro segredo, devemos primeiro revisitar os eventos de 1917. Na pequena vila de Fátima, Portugal, 3 crianças pequenas, Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto, vivenciaram uma série de aparições da Virgem Maria. Esses encontros, que ocorreram entre maio e outubro daquele ano, deixaram uma marca profunda na fé católica. Durante essas aparições, as crianças foram confiadas a 3 segredos, que tinham a intenção de oferecer à humanidade orientação divina e alertar sobre os perigos que viriam. Os 2 primeiros segredos foram tornados públicos em 1941, oferecendo um vislumbre sóbrio das lutas espirituais que a humanidade enfrenta. O primeiro segredo revelou uma visão do inferno, que ilustrou nitidamente as consequências de rejeitar a graça de Deus. Esta visão pretendia ser um chamado para o arrependimento, incitando a humanidade a se afastar do pecado e abraçar a misericórdia de Deus. O segundo segredo se concentrava na devastação da guerra, especificamente na ameaça iminente da Segunda Guerra Mundial. Ele pedia orações e penitência para evitar a destruição que se aproximava, enfatizando a necessidade de conversão e renovação espiritual. Apesar da clareza desses 2 primeiros segredos, o terceiro segredo permaneceu envolto em mistério. A Igreja o manteve escondido por décadas, e foi somente no ano 2000, sob o pontificado do Papa João Paulo II, que uma revelação parcial do terceiro segredo foi tornada pública. Esta revelação descreveu uma visão de um bispo de branco, que foi abatido enquanto tentava chegar a uma cidade em ruínas, aludindo a uma profunda crise espiritual dentro da Igreja. Embora esta revelação tenha respondido a algumas perguntas, ela deixou muitos ainda insatisfeitos, pois não forneceu uma imagem completa da mensagem completa. As recentes declarações do Papa Francisco sobre o terceiro segredo ajudaram a iluminar a decisão da Igreja de reter a visão final e as razões para seu segredo de longa data. Seu foco tem sido nos ajudar a entender que o terceiro segredo não é apenas um aviso prévio de eventos futuros, mas também um chamado para vigilância espiritual. Ele enfatiza a importância do arrependimento, oração e conversão diante de um mundo que continua a se afastar de Deus. Esta mensagem não tem a intenção de incitar medo, mas sim encorajar um retorno aos fundamentos da nossa fé. É um chamado claro para abraçar os ensinamentos de Cristo, viver com compaixão e amor e permanecer firme diante dos desafios que virão. A mensagem de Fátima é um lembrete de que as forças das trevas estão trabalhando no mundo, mas que por meio da oração, penitência e da força da nossa fé, podemos superá-las. Em um mundo onde o medo, a divisão e a incerteza reinam, a mensagem da Virgem Maria em Fátima nos oferece a luz de que precisamos para encontrar nosso caminho. O Papa Francisco enfatizou a importância da unidade e da oração dentro da Igreja enquanto enfrentamos esses tempos difíceis. O terceiro segredo nos chama à vigilância, para manter nossos corações focados na vontade de Deus e para permanecermos firmes diante dos desafios que buscam minar nossa fé.
Ao refletirmos sobre o significado de Fátima, lembremo-nos de que a mensagem não é apenas sobre profecia ou eventos futuros, se é um chamado atemporal à ação. Somos chamados a renovar nosso compromisso com Deus, a buscar sua misericórdia e a ser instrumentos de sua paz em um mundo que precisa desesperadamente de cura. Com a orientação de Nossa Senhora de Fátima e a força de nossas orações, podemos encarar o futuro com esperança, sabendo que o amor de Deus sempre prevalecerá. Obrigado por assistir a este vídeo. Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre a discussão de hoje. Não se esqueça de se inscrever, clicar no ícone do sino para notificações e deixar um comentário abaixo para que você possa se manter atualizado com nosso próximo vídeo. Que Deus o abençoe abundantemente e o mantenha em sua paz. O chamado para a dedicação da Rússia ao Imaculado Coração de Maria se destaca como uma das mensagens mais urgentes e profundas da história religiosa. O aviso foi claro: se a Rússia não se consagrasse ao Imaculado Coração de Maria, os erros decorrentes do país se espalhariam pelo mundo, trazendo consigo sofrimento e perseguição generalizados. Esses segredos, embora terríveis em suas implicações, serviram como avisos e raios de esperança, incitando a humanidade a retornar à oração, ao arrependimento e à fé para evitar os resultados desastrosos previstos. Os fiéis foram encorajados a se voltarem para o divino, buscando refúgio na oração e na unidade e, ao fazê-lo, evitar os eventos calamitosos previstos. No entanto, foi o terceiro segredo que capturou a imaginação do mundo, pois permaneceu velado em mistério por muitos anos. Quando o Papa João Paulo II divulgou uma parte deste segredo em 2000, a Igreja descreveu uma visão de um anjo com uma espada de fogo, pronto para trazer destruição ao mundo. Mas antes que essa destruição pudesse se desenrolar, a luz radiante da Virgem Maria interveio, sufocando a espada do anjo e oferecendo um vislumbre de misericórdia. A visão então retratou o Papa, junto com bispos, padres e seguidores fiéis, escalando uma montanha em direção a uma grande cruz, onde oraram pelas almas dos falecidos. Tragicamente, eles foram martirizados a caminho da cruz, uma imagem poderosa dos desafios que a Igreja enfrentaria no futuro. Embora a visão fosse assustadora, ela também enviou uma mensagem esperançosa. A espada de fogo, representando a justiça divina, foi extinta pela luz da Virgem Maria, um poderoso símbolo da misericórdia triunfando sobre o julgamento. Este retrato de misericórdia e justiça refletiu as mensagens anteriores de Fátima, enfatizando que a salvação ainda era possível por meio da fé, oração e arrependimento, mesmo diante de uma escuridão avassaladora. No entanto, a divulgação desta visão deixou muitos questionando se o terceiro segredo completo havia sido revelado. Havia mais na visão que a Igreja havia retido devido às suas imagens apocalípticas? Era meramente um reflexo dos desafios da Igreja ou continha uma mensagem mais ampla sobre o destino do mundo? O Papa Francisco revisitou o terceiro segredo, oferecendo novos insights sobre seu significado. Em sua maneira humilde e direta, o Papa enfatizou que a mensagem do terceiro segredo não é simplesmente uma previsão de eventos específicos, mas sim um chamado à ação. Ele reconheceu que, embora a visão de sofrimento e perseguição seja inegável, ela também carrega uma profunda mensagem de esperança e renovação espiritual. O anjo com a espada de fogo, ele disse, representa a batalha contínua entre o bem e o mal, uma luta que continua a se desenrolar no mundo hoje. Por meio da intervenção da Virgem Maria, a humanidade é lembrada de que tem o poder de evitar desastres por meio da oração, conversão e renovação espiritual. A imagem do Papa e dos fiéis acendendo a cruz, enquanto enfrentam o martírio, serve como um lembrete da missão da Igreja de suportar o sofrimento e o sacrifício pela salvação das almas. Na interpretação do Papa Francisco, o terceiro segredo não é apenas um aviso das lutas da Igreja, mas um chamado para cada um de nós enfrentar os desafios espirituais do nosso tempo com fé e determinação. É uma mensagem que nos incita a nos unir em oração, a agir e a permanecer firmes em nosso compromisso com o amor, a fé e a justiça divina. O terceiro segredo de Fátima, longe de ser uma relíquia do passado, serve como um lembrete contínuo aos fiéis sobre a necessidade urgente de oração, vigilância espiritual e um compromisso inabalável com nosso caminho religioso. O Papa Francisco nos exortou a entender que a mensagem de Fátima não se limita a um tempo ou lugar específico. É um chamado atemporal à renovação espiritual, ecoando o convite sempre relevante para a conversão, penitência e retorno ao coração da nossa fé.
Como o próprio Papa Francisco destacou, os desafios que o mundo enfrenta hoje, marcados pela incerteza moral, secularismo e declínio dos valores espirituais, tornam a mensagem de Fátima mais urgente do que nunca. Esta mensagem não é meramente histórica, é um apelo vivo para que as pessoas abracem a oração e a penitência em um mundo em necessidade desesperada de cura. É um chamado para reacender nosso compromisso com Deus, especialmente em uma época em que a fé pode parecer em desacordo com a cultura predominante. O Papa Francisco enfatizou consistentemente que o papel da Igreja é agir como um hospital de campanha, oferecendo esperança e cura a um mundo ferido. Esta visão se alinha perfeitamente com a mensagem do terceiro segredo, que convoca os fiéis a defender a misericórdia, a compaixão e o poder da intervenção divina em nossos tempos difíceis. A visão da Virgem Maria detendo a espada de fogo do anjo serve como um lembrete pungente de que a oração pode alterar o curso da história, e que a misericórdia divina está sempre disponível para aqueles que a buscam com um coração sincero. O Papa nos encoraja a ver isso como mais do que apenas um chamado ao arrependimento, é um convite à renovação espiritual. O terceiro segredo não é apenas um aviso, é uma porta aberta para a regeneração e a esperança, convidando-nos a refletir sobre nossas vidas, renovar nosso compromisso com a fé e agir para viver o Evangelho. O Papa Francisco ressalta que a luta retratada na visão, a luta entre o bem e o mal, é contínua, e é uma luta que não podemos ignorar. A mensagem é clara: oração, penitência e conversão são as chaves para superar as crises espirituais que a Igreja e o mundo enfrentam. Além disso, a visão da Virgem Maria intervindo para impedir que a espada do anjo atinja a terra é um símbolo poderoso da misericórdia de Deus. O Papa Francisco explica que, assim como a intercessão de Maria salvou a humanidade do desastre na visão, a oração e o arrependimento também podem trazer a graça necessária para evitar a catástrofe. Por meio dessas práticas, os fiéis podem encontrar redenção e restaurar a esperança, mesmo quando o mundo parece envolto em trevas. O terceiro segredo nos pede para reconhecer a crise espiritual que enfrentamos, não apenas dentro da Igreja, mas em todo o mundo. O Papa Francisco enfatiza que o maior desafio do mundo não são apenas as lutas externas que vemos, mas a batalha interna pela fé, arrependimento e amor. A decadência moral que ameaça o mundo é uma questão do coração, e a mensagem da Virgem Maria nos oferece um caminho a seguir. Voltar-se para Deus, buscar perdão e abraçar uma vida de oração e conversão são as soluções espirituais para a crise que a humanidade enfrenta. O Papa também enfatizou que a esperança está no cerne do terceiro segredo. A visão não é um chamado ao desespero, mas um lembrete de que a misericórdia divina está sempre disponível para aqueles que se arrependem. Mesmo nos tempos mais sombrios, a redenção é possível. Esta é uma mensagem de ressurreição, não de destruição. A batalha contínua entre o bem e o mal, como retratada na visão, serve como um lembrete gritante de que a vitória não é alcançada por meio do poder, mas por meio da fé, oração e humildade diante de Deus. Como o Papa Francisco nos lembra, o terceiro segredo não é meramente sobre prever calamidades futuras ou alertar contra perigos específicos, é sobre oferecer um caminho para a regeneração espiritual e a salvação. Ao refletir sobre esta mensagem poderosa, somos chamados a reafirmar nosso compromisso com o caminho da oração, penitência e fé. A mensagem de Fátima, nas palavras do Papa, chama os cristãos a reconhecer que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a redenção é sempre possível. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada de reflexão e renovação espiritual. Sua participação neste estudo é vital, pois buscamos abraçar a sabedoria e o amor oferecidos pela Virgem Maria. Que as lições que compartilhamos inspirem você a continuar sua própria jornada de fé, oração e conversão. Juntos, permaneçamos firmes, sabendo que, com a ajuda de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, podemos superar as provações que virão.